Bom dia, hoje são 8 de abril de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos a mais um artigo meu que eu escrevi há alguns meses sobre este livro, O Futuro de uma Ilusão, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud. A ilusão a que se refere o título é a religião. Pois bem, vamos agora a mais um artigo meu, vou lê-lo com imagens de Brasília. As imagens de Brasília que você verá agora são imagens da rodoviária urbana, rodoviária local aqui de Brasília, no plano piloto. A rodoviária urbana é aquela referente a ônibus que circulam apenas dentro do Distrito Federal. Então fiz lá essas imagens, agora anteontem, e essas imagens são da plataforma superior da rodoviária e não na parte subterrânea, onde fica o metrô e também na parte intermediária, né? Na parte intermediária que ainda vou filmar. Portanto, vamos lá. Sigmund Freud e a ilusão religiosa. Caro leitor, este é o 5º artigo de uma série em que analiso alguns trechos do livro O Futuro de uma Ilusão, de autoria do austríaco judeu Sigmund Freud, 1856-1939, o pai da psicanálise. Na página 86, Freud, entre outras coisas, escreve, abre aspas, se, depois de nos orientarmos, nos voltarmos outra vez às doutrinas religiosas, podemos repetir, todas são ilusões, são indemonstráveis, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas considerando devidamente as diferenças psicológicas, as ideias delirantes. Fecha aspas. Você, caro leitor, entendeu o recado acima do mestre Sigmund Freud, não é mesmo? Ora, Freud diz acima que as doutrinas religiosas são ilusões, fantasias, superstições. São indemonstráveis, inverossímeis e delirantes. São apenas um produto criado pela mente humana. E o que ele diz é uma verdade que pode ser facilmente comprovada pela história da humanidade. O homem, desde as eras patriarcais, mergulhado em profunda ignorância, criou deuses e religiões a rodo. Nessas épocas de profundo atraso, o homem não entendia os fenômenos da natureza, tais como chuvas, raios, relâmpagos, terremoto, furacão, maremoto, vulcão, a lua, o sol, as estrelas, etc. Todas essas coisas eram um mistério para o homem primitivo. Ignorante, colocou os mais variados deuses como protagonistas desses fenômenos. Por exemplo, principalmente para o homem antigo, quando chovia, era a prova de que os deuses estavam felizes. Quando não chovia e a seca era marcante, pensava que os deuses estavam enfurecidos. E esses deuses criados pelo homem antigo
foram sendo repassados pelos laços familiares. E ainda hoje vivem na imaginação da quase totalidade da população mundial. Hoje, no planeta Terra, ano 2016, há, no mínimo, 10.000 religiões e, no mínimo, 2.000 deuses. Percebeu, leitor? Como é fácil saber que o homem cria deuses e religiões? Os deuses, ao serem criados pelo homem, adquirem algumas características de seu criador. Por exemplo, o Deus Javé, que foi criado pelo povo hebreu. O povo hebreu era um povo guerreiro. Daí a razão de o Deus Javé ser um Deus guerreiro. O povo hebreu era um povo nômade, ou seja, vivia de um lugar para outro. Daí a razão de o Deus Javé ser um Deus nômade. O povo hebreu era intolerante, ou seja, não aceitava que alguém adorasse a outro Deus, a não ser o Deus Javé. Daí a razão de o Deus Javé ser um Deus intolerante. Entendeu, caro leitor, como o homem cria deuses à sua imagem e semelhança? As diferenças entre o Deus Javé, criado pelos hebreus, e os deuses egípcios, fenícios, gregos, astecas, maias, etc., são gritantes. Por quê? Porque cada cultura cria deuses diferentes, religiões diferentes, esportes diferentes, educação diferente, economia diferente, etc. Sigmund Freud diz acima, pois, que as doutrinas religiosas são ilusões, fantasias e delírios. A pura verdade, não é mesmo, caro leitor? Veja bem, quantas religiões temos hoje? Mais de 10.000, espalhadas por todos os lugares do planeta Terra. Cada religião tem lá suas doutrinas, que diferem das outras, e cada uma acha que só a sua doutrina é que é a verdadeira. Já imaginou, caro leitor, o tremendo saco de gatos? E quantos deuses temos hoje? Mais de 2.000, não é mesmo? Pois bem, e cada religião pensa que seu Deus ou deuses são os verdadeiros. Já os deuses dos outros povos são falsos. Que saco de gatos, não é mesmo? Veja a religião cristã, por exemplo. Existem mais de 27.000 denominações cristãs espalhadas pelo planeta Terra. Cada uma com doutrina diferenciada das outras. Uma verdadeira loucura. O cristianismo é uma religião apocalíptica. A ilusão do fim dos tempos o acompanha desde sua origem. Os cristãos primitivos aguardavam o fim do mundo para o seu tempo, para sua época. Como era o óbvio, o fim do mundo não veio com a vinda do Messias, Cristo em grego. Com o fracasso, mudaram o discurso, e o fim dos tempos ainda está para chegar. No fundo, nunca chegará o fim dos tempos com a vinda do Messias. Tudo ilusão, fantasia, superstição, delírio. Como Freud tem razão, a Bíblia é um conjunto de livros repleto de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições e erros de toda espécie. E essa verdade é do conhecimento de inúmeros teólogos sérios,
antropólogos, sociólogos, arqueólogos bíblicos e historiadores. Porém, o fiel, aquele que frequenta igrejas, não consegue ver essa verdade tão cristalina, clara e pura. A Bíblia está lotada de ilusões. Diz, por exemplo, que a morte veio como consequência do pecado. Que ignorância, não é mesmo? Ora, o homem é um ser vivo, como uma planta e um animal irracional qualquer. Seres vivos morrem. Seres vivos morrem, independentemente de terem cometido, entre aspas, pecado ou não. Na verdade, não existe, entre aspas, pecado. O homem morre porque é um ser vivo e não porque pecou. Uma vaca morre porque é um ser vivo e não porque pecou. Um feto no útero materno morre porque é um ser vivo e não porque pecou. Percebeu, leitor, a ilusão bíblica? De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está lotada de ilusões, como venho mostrando em vídeos e artigos.